Bernardo Almeida chega cedo em casa, após fechar o maior negócio de sua vida. Mal abre a porta, Cristiane, sua faxineira, o puxa para dentro e coloca a mão em sua boca. Cala a boca, não diga nada. O que ela está prestes a revelar vai mudar tudo para sempre. Bernardo Almeida nunca imaginou que o melhor dia da sua carreira profissional se tornaria o pior dia da sua vida pessoal. Ele estacionou o carro importado na garagem da mansão com um sorriso de satisfação. Acabara de fechar um contrato milionário, o maior da história da sua empresa. 3 anos de negociações finalmente haviam dado resultado. E o melhor de tudo, conseguira resolver tudo algumas horas mais cedo que o previsto. Pela primeira vez em meses, chegaria em casa antes do anoitecer. Pegou a pasta executiva do banco do passageiro e caminhou até a porta principal. A chave girou na fechadura com o som familiar de sempre. Ele empurrou a porta, já imaginando um banho quente e finalmente uma noite tranquila. Mas o que aconteceu nos segundos seguintes tirou todo o ar dos seus pulmões. Uma mão firme agarrou seu pulso antes mesmo que ele cruzasse completamente a entrada. Bernardo virou o rosto, assustado, e viu Cristiane, sua faxineira, a mulher discreta que trabalhava na casa há 3 anos e com quem ele mal trocava 10 palavras por semana. Só que agora, os olhos dela estavam arregalados, desesperados, e havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Antes que Bernardo pudesse perguntar qualquer coisa, antes que pudesse reagir, Cristiane fez algo completamente inesperado. Ela colocou a mão delicadamente sobre a boca dele, com cuidado, mas com firmeza, e sussurrou com uma urgência que ele nunca havia ouvido antes. Cala a boca. Não diga nada. Por favor, confie em mim. Bernardo tentou se soltar, confuso, mas Cristiane segurou seu braço com mais força e o puxou para dentro, fechando a porta atrás deles com cuidado para não fazer barulho. Ela o guiou rapidamente até a despensa da cozinha, longe do hall principal, e fechou a porta. Suas mãos tremiam. O senhor não pode entrar agora, ela disse, a voz embargada, tentando controlar o choro. Por favor, eu imploro. Precisa confiar em mim. Só mais alguns minutos. Bernardo piscou várias vezes, tentando processar a cena surreal. Cristiane sempre fora uma pessoa tão reservada, tão profissional, tão invisível. E agora estava ali, chorando, segurando seu braço, implorando para que ele ficasse escondido na própria casa. Cristiane, o que diabos está acontecendo? Ele finalmente conseguiu falar, mantendo a voz baixa, mas com um tom de irritação crescente. Esta é minha casa. Você vai me explicar agora mesmo o que... Sua esposa está na sala. Cristiane o interrompeu, e mais lágrimas rolaram pelo seu rosto. E ela não está sozinha. O coração de Bernardo parou. Andréia, sua esposa, a mulher com quem estava casado há 15 anos. A mulher que ele amava, ou pelo menos achava que amava. Nos últimos meses, eles mal se falavam. Bernardo sempre viajando, sempre em reuniões, sempre resolvendo mais um negócio importante. Sempre sem tempo. Quem está com ela? Ele perguntou e sentiu a garganta apertar. Cristiane respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ela olhou diretamente nos olhos dele, e Bernardo viu algo que o chocou. Compaixão. Cristiane o olhava com pena. Senhor Bernardo, ela começou, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu trabalho aqui há 3 anos. Eu limpo, eu arrumo, eu conheço cada canto desta casa. Eu sei dos horários, das rotinas, dos hábitos. Eu vejo tudo. Ela fez uma pausa. E eu vi o que o senhor não viu. Bernardo sentiu um frio na espinha. Eu vi sua esposa chorando sozinha na cama todas as noites. Cristiane continuou, a voz quebrando. Eu vi ela pegando o telefone dezenas de vezes para ligar para o senhor e desligando antes mesmo de completar a chamada. Eu vi ela preparando jantares especiais e jogando tudo no lixo horas depois, porque o senhor não chegava. Eu vi ela ensaiando conversas na frente do espelho, tentando encontrar coragem para falar com o próprio marido. Cada palavra era como uma facada no peito de Bernardo. O que isso tem a ver com... Hoje ela está com um advogado. Cristiane o interrompeu novamente agora com firmeza. Eles estão finalizando os papéis do divórcio. O mundo de Bernardo desabou naquele instante. Divórcio. A palavra ecoou na sua mente como um trovão.
Ele se apoiou na parede da despensa, sentindo as pernas fraquejarem. Não podia ser verdade. Não podia estar acontecendo. Mas eu... Ele gaguejou, pela primeira vez em anos, sem saber o que dizer. Eu estava construindo tudo isso para nós. A empresa, o dinheiro, a segurança financeira, tudo era para ela, para nós. Cristiane balançou a cabeça devagar, com uma tristeza profunda nos olhos. O senhor construiu um império, senhor Bernardo, ela disse suavemente. Mas perdeu uma família no processo. Nesse momento, eles ouviram a voz de Andréia vindo da sala. Mesmo através das paredes, Bernardo conseguia sentir a emoção nas palavras dela. É a decisão certa, Dr. Fagundes. Eu tentei. Deus sabe que tentei. Mas ele nunca vai mudar. O senhor consegue lembrar da última vez que jantamos juntos? Ou da última vez que ele me perguntou como foi meu dia? Ou simplesmente sentou ao meu lado sem estar com o celular na mão? Bernardo fechou os olhos. Cada palavra de Andréia era verdadeira. E ele sabia disso. Então por que você me impediu de entrar? Ele perguntou para Cristiane, a voz quase sumindo. Por que me trouxe para cá? Para eu ouvir isso? Para me torturar? Não. Cristiane respondeu, e pela primeira vez esboçou um pequeno sorriso triste. Para te salvar. Bernardo a olhou sem entender. Se o senhor tivesse entrado agora, de surpresa, pegando ela com o advogado, qual seria sua reação? Cristiane perguntou. Seja honesto consigo mesmo, Bernardo pensou. E soube a resposta. Ele teria ficado com raiva, teria se sentido traído, teria falado coisas duras, palavras que nunca poderiam ser retiradas, teria deixado o orgulho ferido falar mais alto. Exatamente, Cristiane disse, como se lesse seus pensamentos. O senhor teria destruído a última chance de salvar seu casamento. Última chance? Bernardo riu amargamente. Ela está assinando papéis de divórcio, Cristiane. Que chance é essa? A chance que existe enquanto a caneta ainda não tocou o papel. Cristiane respondeu com firmeza. Eu a conheço, senhor Bernardo. Conheço mais do que o senhor imagina. Eu vejo ela guardando as fotos antigas de vocês, mesmo dizendo que já superou. Eu vejo ela preparando o café da manhã do jeito que o senhor gosta, mesmo sabendo que o senhor nunca está aqui para tomar. Eu vejo ela usando a aliança de casamento mesmo depois de ter guardado na gaveta 3 vezes. As palavras de Cristiane atravessaram as defesas de Bernardo como flechas certeiras. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, genuinamente confuso. Por que se importa tanto? Você é apenas... Ele parou, percebendo como soaria. Apenas a faxineira? Cristiane completou, sem mágoa na voz. É verdade. Eu sou apenas a faxineira. A pessoa invisível que limpa a casa enquanto vocês vivem suas vidas. Mas sabe o que pessoas invisíveis veem? Tudo. Ela limpou mais uma lágrima. Eu me importo porque já vivi isso, senhor Bernardo. Eu já perdi alguém que amava porque deixei o orgulho falar mais alto. Porque não soube ouvir no momento certo. Porque deixei pequenas mágoas se transformarem em um abismo intransponível. Sua voz quebrou. E não quero ver outra família se desfazer quando ainda existe amor. Do outro lado da parede, eles ouviram Andréia perguntar ao advogado. Dr. Fagundes, só me responda uma coisa com sinceridade. Ainda há tempo de eu mudar de ideia antes de assinar? Ou seria tarde demais? Bernardo prendeu a respiração, esperando a resposta do advogado. Mas Cristiane chamou sua atenção colocando a mão no ombro dele. O senhor tem 10 minutos, ela disse com urgência. 10 minutos antes que ela assine esses papéis e tudo mude para sempre. 10 minutos para decidir que tipo de homem o senhor quer ser. O empresário de sucesso que perdeu tudo que realmente importava, ou o marido que ainda pode salvar seu casamento. Bernardo sentiu lágrimas queimando seus olhos. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu ser vulnerável. O que eu faço? Ele perguntou com a voz de quem realmente não sabe a resposta. Como eu conserto anos de erros em 10 minutos? Cristiane sorriu. Um sorriso genuíno e esperançoso. O senhor começa fazendo algo que não faz há muito tempo, senhor Bernardo. Ela disse suavemente. O senhor escuta, simplesmente escuta, sem interromper, sem se defender, sem justificar. Só escuta o que ela tem a dizer. E depois o senhor fala com o coração.
Ela abriu a porta da despensa e olhou para ele uma última vez. Mas o senhor precisa decidir agora, porque daqui a 9 minutos será tarde demais. Bernardo saiu da despensa com as pernas tremendo. 9 minutos. Tinha apenas 9 minutos para desfazer anos de negligência, de ausências, de promessas quebradas. Cristiane apontou discretamente para o corredor lateral que levava à sala de estar. Ela sussurrou: respire fundo. Lembre-se, escute primeiro, fale depois. Ele assentiu, tentando controlar o turbilhão de emoções que tomava conta do seu peito. Enquanto caminhava lentamente pelo corredor, cada passo parecia pesar 1 tonelada. Ele conseguia ouvir a voz de Andréia com mais clareza agora. Eu realmente tentei, Dr. Fagundes. Ela dizia, e havia um cansaço profundo em suas palavras. Mas acho que as pessoas chegam a um ponto onde simplesmente desistem de lutar sozinhas. A voz do advogado respondeu, baixa e profissional. Entendo perfeitamente, senhora Andréia. Infelizmente, vejo muitos casos assim. Casamentos que terminam não por falta de amor, mas por falta de presença. Bernardo parou antes de chegar à porta da sala. O coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos na casa podiam ouvir. Ele olhou para trás e viu Cristiane observando de longe, fazendo um gesto encorajador com as mãos. Você consegue. Ela articulou silenciosamente com os lábios. Bernardo respirou fundo e finalmente entrou na sala. O que ele viu fez seu coração se partir em 1000 pedaços. Andréia estava sentada no sofá. O mesmo sofá onde eles costumavam assistir filmes juntos nos primeiros anos de casamento. Ela usava um vestido simples, mas elegante. E o cabelo estava preso de um jeito que ele sempre adorou. Mas o que mais o impactou foi a expressão no rosto dela. Cansaço, tristeza e talvez o mais doloroso de tudo, alívio. Ela parecia aliviada por estar assinando aqueles papéis. Ao lado dela, um homem de meia idade com óculos e terno formal organizava documentos sobre a mesa de centro. Devia ser o Dr. Fagundes. Andréia levantou os olhos e se deparou com Bernardo parado na entrada da sala. Todas as cores sumiram do seu rosto. Ela ficou pálida, em choque completo. Bernardo? Ela sussurrou como se estivesse vendo um fantasma. O que você está fazendo aqui? Você não deveria chegar só amanhã. O advogado também se levantou, desconfortável com a situação inesperada. Senhor Almeida, eu presumo? Ele disse, tentando manter a compostura profissional. Talvez seja melhor eu voltar outro dia. Este não é o momento ideal para... Não, Bernardo o interrompeu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Por favor, fique. Eu preciso falar com minha esposa. E talvez seja importante que alguém mais ouça o que tenho a dizer. Andréia se levantou do sofá, cruzando os braços em uma postura defensiva. Bernardo conhecia aquele gesto. Era o que ela fazia quando estava tentando se proteger emocionalmente. Bernardo, isso não vai mudar nada, ela disse, e havia uma dureza forçada em sua voz. Eu já tomei minha decisão. Os papéis estão prontos. Só preciso assinar. Eu sei, Bernardo respondeu dando um passo à frente. E eu não vim aqui para te impedir. Vim aqui para finalmente fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Andréia franziu a testa, desconfiada. E o que seria? Te ouvir, ele disse simplesmente. Te ouvir de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Andréia piscou várias vezes, claramente não esperando por aquela resposta. O advogado permaneceu em pé, sem saber exatamente o que fazer. Me ouvir? Andréia repetiu, e uma risada amarga escapou de seus lábios. Bernardo, você teve 15 anos para me ouvir. 15 anos onde eu tentei conversar, onde eu implorei por atenção, onde eu praticamente me ajoelhei pedindo para você simplesmente olhar para mim. Cada palavra era uma lâmina afiada, mas Bernardo forçou a si mesmo a permanecer ali, a receber cada uma delas. Cristiane tinha razão. Ele precisava ouvir. Você sabe quantas vezes eu preparei jantares especiais esperando que você chegasse? Andréia continuou, e agora as lágrimas começavam a escorrer. Quantas vezes eu ensaiei conversas na minha cabeça, tentando encontrar as palavras certas para te alcançar. Quantas noites eu dormi sozinha naquela cama enorme, me perguntando se ainda importava para você.
Andréia. Bernardo tentou falar, mas ela levantou a mão. Não, não interrompe. Você disse que quer me ouvir? Então me ouve até o fim. Bernardo fechou a boca e assentiu. Andréia limpou as lágrimas com as costas da mão e continuou. Sabe qual foi a gota d'água? Não foi você perder nosso aniversário de casamento pela 5ª vez. Não foi você faltar àquela festa de família importante. Não foi nem você esquecer meu aniversário no ano passado. Ela fez uma pausa, respirando fundo. A gota d'água foi quando eu percebi que tinha parado de sentir sua falta. Quando você viajava e eu me sentia aliviada. Porque era mais fácil viver sozinha do que viver com alguém que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Bernardo sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Ele nunca havia se permitido chorar na frente de ninguém, muito menos na frente de Andréia. Mas agora, naquele momento, ele não conseguia mais segurar. Eu me tornei uma sombra na minha própria vida. Andréia continuou, a voz quebrando. Eu acordava, cuidava da casa, fingia que estava tudo bem e ia dormir. E no meio disso tudo, eu esqueci quem eu era. Eu deixei de ser Andréia para ser apenas a esposa do Bernardo Almeida. O advogado, claramente desconfortável com a intensidade emocional da cena, pigarreou suavemente. Senhora Andréia, se preferir, posso realmente voltar outro dia. Não, Andréia disse, enxugando as lágrimas com determinação. Preciso assinar esses papéis hoje. Preciso seguir em frente. Eu mereço seguir em frente. Foi então que Bernardo finalmente falou. E sua voz era tão carregada de emoção que mal parecia a dele. Você está absolutamente certa. Andréia e o advogado o olharam surpresos. Você merece seguir em frente. Bernardo continuou, dando mais passos em direção a ela. Você merece alguém que te veja, que te ouça, que te valorize. Você merece alguém que chegue em casa e a primeira coisa que faça seja te procurar. Alguém que lembre do seu café favorito, do seu filme preferido, do jeito que você gosta de dormir. Andréia olhou para ele, confusa sobre onde aquilo ia dar. Você merece alguém que te faça sentir especial todos os dias, não apenas no dia do casamento. Bernardo disse, e agora estava chorando abertamente. Alguém que perceba quando você muda o cabelo, quando está triste mesmo fingindo estar bem, quando precisa de um abraço sem precisar pedir. Ele parou bem na frente dela, mantendo uma distância respeitosa. Você merece tudo isso, Andréia. E eu fui o maior idiota do mundo por não ter sido esse homem para você. O silêncio na sala era absoluto. Até o advogado parecia prender a respiração. Durante 15 anos eu acreditei que estava construindo nossa segurança. Bernardo continuou, a voz tremendo. Eu trabalhava 18 horas por dia achando que estava fazendo isso por nós. Mas a verdade é que eu estava fazendo por mim, pelo meu ego. Pela minha necessidade de provar que eu era bem-sucedido. Ele limpou as lágrimas do rosto. E no processo, eu perdi a única coisa que realmente importava. Eu perdi você. Eu perdi nós. Andréia estava chorando silenciosamente agora, mas não disse nada. Hoje eu fechei o maior negócio da minha carreira, Bernardo disse, e uma risada amarga escapou. 3 anos de trabalho, milhões em jogo, o ápice do meu sucesso profissional. E sabe o que eu senti quando assinei aquele contrato? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Vazio. Eu senti um vazio enorme, porque a primeira pessoa que eu quis ligar para compartilhar a notícia foi você. Mas eu percebi que já fazia tanto tempo desde a nossa última conversa de verdade que eu nem sabia mais como falar com você. Andréia cobriu a boca com a mão, tentando controlar os soluços. Eu não estou aqui para pedir que você não assine esses papéis, Bernardo disse suavemente. Eu não tenho esse direito. Eu tive 15 anos para ser o marido que você merecia, e eu desperdicei cada minuto deles. Ele deu um passo para trás. Mas eu precisava que você soubesse que eu finalmente entendi. Eu entendi que construí um império de mentiras. Que toda a riqueza do mundo não significa nada se eu volto para uma casa vazia. Que o sucesso profissional é uma piada cruel quando você perdeu a única pessoa que tornava tudo aquilo ter sentido. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Andréia agora. Você não é invisível, Andréia, Bernardo disse, sua voz quebrando completamente. Você nunca foi. Você sempre foi a luz da minha vida, e eu fui cego demais para ver.
ocupado demais para perceber, egoísta demais para valorizar. Ele respirou fundo, reunindo coragem para as últimas palavras. Então assine os papéis, se é o que você precisa fazer, porque você merece ser feliz. E se a única forma de você ser feliz é longe de mim, então eu vou aprender a viver com isso. Porque pela primeira vez em 15 anos eu estou colocando o que você precisa acima do que eu quero. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Andréia olhou para Bernardo, depois para os papéis na mesa, depois novamente para Bernardo. Suas mãos tremiam. O advogado segurou a caneta, esperando. E foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Andréia pegou os papéis e rasgou no meio. O som dos papéis sendo rasgados ecoou pela sala como um trovão. Bernardo, Cristiane, que observava discretamente da porta, e até mesmo o Dr. Fagundes ficaram completamente paralisados. Ninguém esperava por aquilo. Andréia segurava os pedaços do documento de divórcio em suas mãos trêmulas. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Não era mais apenas dor. Era algo mais complexo, mais profundo. Senhora Andréia, o advogado começou claramente chocado. Esses documentos levaram semanas para serem preparados. Eu vou precisar refazer tudo, e isso vai gerar custos adicionais. Não vai precisar. Andréia o interrompeu, a voz ainda tremendo, mas com uma firmeza que não estava lá antes. Não vai precisar refazer nada, Dr. Fagundes, porque eu não vou assinar. O advogado ajustou os óculos claramente confuso. Mas, senhora, a senhora passou semanas me dizendo que tinha certeza, que essa era a única saída, que não havia mais nada a ser feito. Andréia olhou para os pedaços de papel em suas mãos e então para Bernardo. Eu tinha certeza, ela disse suavemente. Eu estava absolutamente convencida de que tinha tentado tudo, de que tinha dado todas as chances possíveis, de que não havia mais nada que pudesse mudar. Ela largou os pedaços de papel sobre a mesa. Mas eu estava errada sobre uma coisa. Bernardo deu um passo à frente, sem conseguir conter a esperança que começava a brotar em seu peito. Sobre o quê? Ele sussurrou. Andréia limpou as lágrimas do rosto e respirou fundo antes de responder. Eu estava errada ao achar que você nunca mudaria. Que você nunca conseguiria enxergar além do seu trabalho, além dos seus negócios, além do seu império. Ela fez uma pausa. Mas nos últimos 10 minutos, eu vi algo que não via há anos. O quê? Bernardo perguntou, a voz carregada de emoção. Eu vi você. Andréia respondeu e sua voz quebrou. Pela primeira vez em tanto tempo, eu olhei nos seus olhos e vi o homem com quem me casei. O homem que sonhava em construir uma família, não apenas uma empresa. O homem que chorava comigo assistindo filmes bobos. O homem que me fazia rir mesmo nos dias difíceis. Bernardo sentiu as lágrimas voltarem a escorrer. Esse homem nunca foi embora, Andréia, ele disse. Ele só estava perdido, enterrado sob pilhas de contratos, reuniões e relatórios financeiros. Mas ele sempre esteve aqui. Andréia balançou a cabeça e havia uma mistura de tristeza e esperança em seu rosto. Mas rasgar os papéis não resolve tudo, Bernardo. Você entende isso, não entende? Ela disse, sua voz ficando mais séria. Não é como se eu tivesse apagado 15 anos de negligência só porque você fez um discurso bonito. A esperança no peito de Bernardo começou a dar lugar ao medo novamente. Eu sei, ele respondeu rapidamente. Eu sei que não é assim que funciona. Eu sei que eu não mereço seu perdão. Mas o quê? Andréia o cortou, cruzando os braços novamente. Bernardo olhou para ela, para a mulher que ele amava e que tinha negligenciado por tanto tempo, e disse as palavras mais honestas de sua vida. Mas eu estou disposto a passar o resto da minha vida provando que mudei. Não com palavras, não com promessas vazias, mas com ações. Todos os dias, a cada momento. O Dr. Fagundes pigarreou desconfortavelmente. Bem, eu acho que minha presença aqui não é mais necessária, ele disse, começando a guardar seus documentos na pasta. Senhora Andréia, se mudar de ideia, meu escritório está à disposição. Senhor Almeida, espero sinceramente que o senhor esteja falando a verdade. Ele caminhou em direção à porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez.
Vocês sabem quantos casais eu vejo que chegam até a assinatura dos papéis? Ele perguntou, com um tom mais humano do que profissional. Dezenas. E sabe quantos eu vejo que realmente conseguem reconstruir depois de chegar tão perto do fim? Ninguém respondeu. Muito poucos, ele continuou. Porque a maioria das pessoas só percebe o que perdeu quando já é tarde demais. Vocês dois ainda têm uma chance. Não desperdicem. E com isso ele saiu, deixando Bernardo e Andréia sozinhos na sala. Cristiane, percebendo que aquele era um momento privado, também começou a se afastar discretamente. Cristiane, espere. Andréia a chamou. A faxineira parou, surpresa por ter sido notada. Eu não sou invisível, senhora Andréia, Cristiane disse suavemente. Eu deveria dar privacidade para vocês. Você foi quem salvou este casamento hoje, Andréia disse, caminhando até ela. Você acha que eu não sei que foi você quem impediu Bernardo de entrar aqui com raiva? Que foi você quem deu a ele os minutos necessários para se acalmar? Cristiane abaixou os olhos constrangida. Eu só não queria ver mais uma família se desfazer, ela sussurrou. Andréia pegou as mãos de Cristiane entre as suas. Por que isso é tão importante para você? Ela perguntou gentilmente. Você disse algo sobre ter perdido alguém. O que aconteceu? Cristiane hesitou. Ela nunca falava sobre sua vida pessoal. Era apenas a faxineira, a pessoa invisível. Mas ali, naquele momento, com Andréia segurando suas mãos e olhando para ela com genuína preocupação, algo dentro dela cedeu. Eu fui casada, Cristiane começou, a voz quase sumindo. Durante 12 anos. Meu marido era um homem maravilhoso. Trabalhador, dedicado, amoroso. Mas eu era orgulhosa, teimosa. Toda vez que tínhamos uma discussão, eu levantava muros. Não sabia perdoar, não sabia ceder. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Um dia, depois de uma briga particularmente feia, ele saiu de casa dizendo que precisava de um tempo. Eu, no meu orgulho, disse, então vai e não volta. Ela soluçou. E ele não voltou, simplesmente seguiu em frente, refez a vida. E eu fiquei com meu orgulho e minha solidão. Andréia abraçou Cristiane, e Bernardo sentiu um nó na garganta ao testemunhar aquela cena. Eu criei minha filha sozinha, Cristiane continuou, ainda abraçada com Andréia. E todos os dias eu olho para ela e penso no que poderia ter sido diferente se eu tivesse engolido meu orgulho. Se eu tivesse lutado pelo meu casamento, em vez de desistir na primeira grande dificuldade. Ela se afastou do abraço e olhou diretamente para Andréia. É por isso que eu não podia deixar vocês cometerem o mesmo erro. Porque eu vi amor genuíno nos olhos dos dois hoje. Amor ferido, machucado, negligenciado, mas ainda vivo. E amor assim é raro demais para ser jogado fora. Andréia limpou as próprias lágrimas e depois as de Cristiane. Obrigada, ela disse simplesmente. Obrigada por se importar, por nos enxergar quando nós mesmos não conseguíamos mais nos ver. Cristiane assentiu, e dessa vez, saiu da sala de verdade, deixando o casal finalmente a sós. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que tinham muito a dizer, mas não sabiam por onde começar. Foi Andréia quem quebrou o silêncio primeiro. Eu não rasguei aqueles papéis porque te perdoei, Bernardo, ela disse, e sua voz era séria. Eu rasguei porque percebi que merecia uma última chance. Uma última chance de lutar pelo que construímos juntos. Bernardo assentiu, entendendo. Mas existem condições, Andréia continuou, caminhando até a janela e olhando para fora. Porque se vamos tentar reconstruir, precisa ser de verdade. Não pode ser só palavras bonitas e promessas vazias. Qualquer condição, Bernardo disse sem hesitar. O que você precisar? Andréia se virou para encará-lo. Primeira condição, terapia de casal. Nós dois juntos com um profissional. Porque existem feridas aqui que não vamos conseguir curar sozinhos. Sim, Bernardo concordou imediatamente. Segunda condição, você vai reduzir sua carga de trabalho. Não estou pedindo para você abandonar sua empresa, mas preciso de um marido presente. Jantares em família, fins de semana, conversas de verdade. Sim, Bernardo disse novamente, dessa vez com lágrimas nos olhos. Terceira condição. Andréia fez uma pausa, e sua voz ficou mais suave.
Você precisa me deixar voltar a ser eu mesma. Não apenas sua esposa, não apenas a dona da casa, mas Andréia, a mulher que tinha sonhos, ambições, vida própria. Bernardo cruzou a sala e ficou na frente dela, mas mantendo uma distância respeitosa. Eu não quero que você seja apenas minha esposa, ele disse, a voz carregada de emoção. Eu quero que você seja você, plena, completa, feliz, mesmo que isso signifique que você precise de espaço, de tempo, de liberdade, porque eu finalmente entendi que amar alguém não é prender, é libertar. Andréia olhou para ele, realmente olhou, como não fazia há anos. Isso vai ser difícil, ela disse. Reconstruir confiança, reaprender a conviver, perdoar de verdade. Eu sei, Bernardo respondeu, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estou disposto a fazer o que é difícil, porque você vale cada segundo desse esforço. Andréia estendeu a mão e Bernardo a segurou. Então vamos tentar, ela disse. Uma última vez. Mas Bernardo, se você voltar aos velhos hábitos, se isso for apenas uma promessa temporária, não vai haver mais chances. Você entende? Eu entendo, ele disse, apertando a mão dela. E eu prometo que você não vai se arrepender de ter me dado essa oportunidade. Eles ficaram ali, de mãos dadas. Dois estranhos que foram casados aprendendo a se reconhecer novamente. E do lado de fora da sala, escondida no corredor, Cristiane sorria entre lágrimas, sussurrando para si mesma. Vocês vão conseguir. Eu sei que vocês vão conseguir. 3 dias haviam passado desde que Andréia rasgou os papéis do divórcio. Bernardo estava sentado na sala de espera de um consultório que jamais imaginou que visitaria. A terapeuta de casais. As paredes eram pintadas em tons suaves. Havia quadros com frases motivacionais e uma música calma tocava baixinho ao fundo. Tudo ali parecia projetado para acalmar, mas Bernardo sentia seu coração disparado. Ele olhou para o relógio na parede. Andréia estava atrasada. O pânico começou a subir pela sua garganta. E se ela tivesse mudado de ideia? E se tivesse percebido que dar mais uma chance era um erro? E se... A porta se abriu e Andréia entrou, ligeiramente ofegante. Desculpa o atraso, ela disse, sentando-se ao lado dele. O trânsito estava impossível. Bernardo sentiu um alívio tão grande que quase riu. Eu achei que você não viria, ele confessou. Andréia o olhou e havia algo diferente em seus olhos. Não era mais a frieza dos últimos meses, mas também não era a calorosa intimidade de anos atrás. Era algo no meio. Cauteloso, mas esperançoso. Eu pensei em não vir, ela admitiu. Hoje de manhã, quando acordei, minha primeira reação foi pensar no que eu me meti, mas então eu lembrei por que rasguei aqueles papéis. E eu vim. Antes que Bernardo pudesse responder, uma porta interna se abriu e uma mulher de aproximadamente 50 anos, com um sorriso gentil, apareceu. Bernardo e Andréia? Ela perguntou. Sou a doutora Patrícia Mendes. Podem entrar, por favor? O consultório era ainda mais acolhedor que a sala de espera. Havia um sofá confortável onde o casal se sentou, mantendo uma distância respeitosa entre si. A terapeuta sentou-se em uma poltrona à frente deles, com um bloco de anotações nas mãos. Antes de começarmos, doutora Patrícia disse suavemente, quero que saibam que este é um espaço seguro. Não há julgamento aqui. Apenas honestidade, vulnerabilidade e o compromisso de trabalhar juntos para reconstruir o que foi danificado. Ela olhou para ambos. Então, quem gostaria de começar me contando por que estão aqui? Houve um silêncio desconfortável. Bernardo e Andréia trocaram olhares, cada um esperando que o outro falasse primeiro. Estamos aqui porque quase nos divorciamos, Andréia finalmente disse, sua voz firme mas carregada de emoção. Na verdade, não quase. Eu estava com a caneta na mão, pronta para assinar os papéis. E o que mudou? A terapeuta perguntou gentilmente. Andréia olhou para Bernardo. Ele chegou em casa no momento certo, e pela primeira vez em anos ele realmente me viu. Doutora Patrícia fez algumas anotações. Bernardo, você gostaria de acrescentar algo? Bernardo respirou fundo. Eu passei 15 anos construindo um império de mentiras, ele disse, e sua voz tremeu. Eu achava que estava sendo um bom marido ao prover financeiramente.
Mas a verdade é que eu abandonei emocionalmente a única pessoa que realmente importava. E agora você quer reconquistar essa pessoa? A terapeuta perguntou. Eu não quero reconquistar. Bernardo corrigiu olhando para Andreia. Eu quero reconstruir, junto com ela, porque reconquistar implica voltar ao que era antes. E o que era antes não estava funcionando. A doutora Patrícia sorriu pela primeira vez. Essa é uma distinção muito importante, Bernardo. Mostra consciência e maturidade emocional. Ela se inclinou ligeiramente para frente. Agora, preciso fazer uma pergunta difícil para ambos. E preciso de honestidade total. Ela fez uma pausa. Vocês dois realmente querem salvar este casamento? Ou estão aqui por culpa, por medo de ficar sozinhos, ou por pressão social? Andreia foi a primeira a responder. Eu não sei, ela disse. E havia uma honestidade crua em suas palavras. Eu sei que ainda amo o Bernardo, mas eu não sei se ainda consigo confiar nele. E sem confiança, existe casamento? Bernardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas forçou-se a ouvir. E você, Bernardo? A terapeuta perguntou. Eu quero salvar meu casamento, ele disse sem hesitar. Mas mais do que isso, eu quero que Andreia seja feliz, mesmo que isso signifique que ela precise estar longe de mim. Andreia olhou para ele surpresa. O que você está dizendo? Bernardo se virou para encará-la completamente. Estou dizendo que se no final desse processo você decidir que não consegue me perdoar, que não consegue confiar novamente, eu vou entender e vou te deixar ir. Porque te amar significa querer o melhor para você, não apenas o que é melhor para mim. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Andreia. Você realmente mudou, não mudou? Ela sussurrou. Eu estou tentando, Bernardo respondeu. Todos os dias estou tentando ser o homem que você merece. A doutora Patrícia observou a troca entre eles com atenção. Vocês sabem o que eu vejo aqui? Ela perguntou. Eu vejo dois corações feridos que ainda batem no mesmo ritmo. Mas vocês precisam entender que reconstruir um casamento não é como consertar um objeto quebrado. Não é colar as peças e voltar ao estado original. Ela se levantou e foi até uma pequena estante, pegando 2 vasos. É como isso aqui. Ela mostrou um vaso rachado, mas que ainda segurava água. Quando algo quebra e é reconstruído, as rachaduras ficam visíveis. Elas fazem parte da história. Mas isso não significa que o vaso não possa voltar a funcionar. Na verdade, muitas vezes ele se torna mais forte nas partes remendadas. Andreia olhou para o vaso e então para Bernardo. Mas as rachaduras vão estar sempre lá, ela disse baixinho. Sim, a terapeuta confirmou. E talvez seja exatamente isso que vai tornar o relacionamento de vocês mais real, mais honesto. Porque vocês não vão poder fingir que tudo está perfeito. Vocês vão ter que lidar com a realidade, com as imperfeições, com as cicatrizes. Bernardo estendeu a mão para Andreia e dessa vez ela a segurou. Eu não preciso de perfeição, ele disse. Eu só preciso de você, com todas as rachaduras, com todas as cicatrizes, com toda a bagagem. Porque é isso que nos torna humanos. A sessão continuou por mais 1 hora. Eles falaram sobre expectativas, sobre padrões de comunicação, sobre as pequenas coisas que haviam corroído o relacionamento ao longo dos anos. Foi doloroso, foi desconfortável, mas foi necessário. Quando saíram do consultório, o sol já estava se pondo. Eles caminharam em silêncio até o carro, cada um processando tudo o que havia sido dito. Você quer jantar em algum lugar? Bernardo perguntou hesitante. Eu prefiro ir direto para casa. Andreia parou de caminhar e olhou para ele. Você lembra daquela lanchonete onde tínhamos nosso primeiro encontro? Bernardo sorriu, sentindo uma onda de nostalgia. A lanchonete do seu Geraldo? Aquela ainda existe? Existe, Andreia disse. E pela primeira vez em dias, ele viu um pequeno sorriso em seus lábios. Eu passo por lá às vezes, quando estou nostálgica. Então vamos, Bernardo disse. Vamos reviver o nosso primeiro encontro. 20 minutos depois, eles estavam sentados na mesma lanchonete simples onde tudo havia começado, mais de 15 anos atrás. O lugar estava exatamente como eles lembravam. As mesas com toalhas quadriculadas, o cheiro de hambúrguer na chapa, o jukebox antigo no canto. Você lembra o que pedimos naquele dia? Andreia perguntou, folheando o cardápio. 2 hambúrgueres simples,
batata frita e milkshake de chocolate. Bernardo respondeu sem hesitar. Você ficou com ketchup no canto da boca e eu tive que limpar com o guardanapo. Andréia riu, uma risada genuína que Bernardo não ouvia há meses. E você ficou tão nervoso que derrubou o milkshake na calça? Eles pediram exatamente o mesmo que naquele primeiro encontro. E enquanto esperavam a comida chegar, Bernardo pegou a mão de Andréia sobre a mesa. Eu sei que não podemos voltar ao que éramos naquela época, ele disse. Mas podemos criar algo novo, algo melhor, algo que honre o que tivemos, mas que seja mais forte, mais consciente, mais verdadeiro. Andréia apertou a mão dele. Isso vai levar tempo, Bernardo. Muito tempo. Eu não vou acordar amanhã e esquecer todos os anos de solidão. Todas as vezes que chorei sozinha. Todas as vezes que me senti invisível. Eu sei, Bernardo disse. E eu estou preparado para isso. Para o tempo que for necessário. Para quantas sessões de terapia forem precisas. Para quantas conversas difíceis tivermos que ter. Nesse momento, o garçom trouxe os hambúrgueres. Eles comeram em silêncio confortável, observando as outras pessoas na lanchonete, lembrando de quando eram jovens e apaixonados, sem as complicações que a vida adulta traz. Quando estavam terminando, Andréia disse algo que pegou Bernardo de surpresa. Eu acho que precisamos contar para a Cristiane que estamos tentando. Bernardo assentiu. Ela merece saber. Afinal, foi ela quem salvou nosso casamento. Não. Andréia corrigiu suavemente. Ela nos deu a oportunidade de salvar nosso casamento. Mas quem vai realmente salvá-lo somos nós. Todos os dias. Com cada escolha que fizermos. Bernardo sorriu. Você está certa. Quando voltaram para casa naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eles não foram para lados opostos da casa. Sentaram-se juntos no sofá da sala, apenas conversando. Sobre coisas pequenas, sobre sonhos esquecidos, sobre medos e esperanças. E lá fora, na casa ao lado, Cristiane olhava pela janela e via as luzes da mansão dos Almeida ainda acesas, mesmo sendo tarde da noite. Ela sorriu para si mesma e sussurrou. É um começo. É apenas um começo. 2 semanas haviam passado desde a primeira sessão de terapia. Bernardo estava no escritório da empresa quando seu celular tocou. Era Marcos, seu sócio e braço direito. Bernardo, precisamos conversar. A voz ao telefone soava tensa. O cliente da Ásia está exigindo sua presença em Singapura, pessoalmente. Dizem que só fecham o contrato se você estiver lá. Bernardo sentiu seu estômago afundar. Aquele era o momento que ele temia. O primeiro grande teste desde que prometeu mudar. Quando eles querem a reunião? Ele perguntou, já conhecendo a resposta. Amanhã de manhã, horário de lá. Você precisaria pegar um voo hoje à noite. Silêncio. Bernardo, você ainda está aí? Marcos perguntou. Esse contrato vale 17 milhões. Você não pode simplesmente... Eu vou ligar de volta em 10 minutos. Bernardo o interrompeu e desligou. Ele ficou olhando para o telefone em suas mãos, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. O velho Bernardo nem teria pensado 2 vezes. Já estaria arrumando as malas. Mas agora, ele discou o número de Andréia. Oi. Ela atendeu surpresa. Bernardo nunca ligava durante o horário de trabalho. Preciso conversar com você, ele disse. Posso ir para casa agora? Havia preocupação na voz dela quando respondeu. Aconteceu alguma coisa? Só preciso te ver. Posso? Claro, eu estou aqui. 30 minutos depois, Bernardo entrava em casa e encontrava Andréia na cozinha, preparando café. Ela se virou ao ouvi-lo chegar, e a expressão no rosto dele a fez imediatamente largar o que estava fazendo. O que aconteceu? Ela perguntou. Bernardo puxou uma cadeira e sentou-se à mesa da cozinha. Andréia sentou-se ao lado dele esperando. Surgiu uma oportunidade de negócio, ele começou. Um contrato grande, muito grande. Mas o cliente exige que eu vá até Singapura, hoje à noite. Ele viu o rosto de Andréia se fechar imediatamente. Ela cruzou os braços e desviou o olhar. Entendo, ela disse. E havia uma frieza em sua voz que Bernardo não ouvia desde antes de ela rasgar os papéis. E você veio me avisar que vai viajar, mais uma vez. Não, Bernardo disse rapidamente. Eu vim te perguntar o que você acha que eu deveria fazer. Andréia voltou a olhar para ele, surpresa. O quê?
Eu estou te perguntando, Bernardo repetiu, pegando a mão dela. Porque a decisão não é só minha. Não mais. Este casamento é nosso. E se eu vou fazer escolhas que afetam a gente, você precisa fazer parte delas. Andreia ficou em silêncio por um longo momento, processando aquilo. Quanto vale esse contrato? Ela finalmente perguntou. 17 milhões. Ela soltou uma risada amarga. E você está realmente me perguntando se deve abrir mão de 17 milhões? Estou. Bernardo respondeu sem hesitar. Porque eu aprendi que existe algo que vale muito mais do que qualquer quantia de dinheiro. E o que seria? Você, ele disse simplesmente. Nós. Este casamento. A chance de reconstruir o que foi quebrado. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Andreia. Mas Bernardo, eu não posso tomar essa decisão por você. Se eu disser para você não ir e o negócio falhar, você vai me culpar pelo resto da vida. Não vou, Bernardo disse com firmeza. Porque já entendi que nenhum negócio, nenhum contrato, nenhum milhão no mundo importa se eu perder você no processo. Andreia se levantou da cadeira e caminhou até a janela, dando as costas para ele. Bernardo podia ver seus ombros tremendo. Você sabe o que é mais doloroso nisso tudo? Ela disse sem se virar. É que uma parte de mim quer que você vá. Bernardo sentiu como se tivesse levado um tapa. O quê? Andreia finalmente se virou para encará-lo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma parte de mim quer que você aceite essa viagem, porque seria a prova que eu preciso de que nada realmente mudou. Seria a desculpa perfeita para finalmente desistir de vez, sem culpa, sem dúvidas. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas existe outra parte de mim. Uma parte pequena, assustada, esperançosa. Essa parte está te implorando para ficar, para escolher a gente ao invés do dinheiro, para me mostrar que eu realmente importo mais do que seus negócios. Bernardo se levantou e caminhou até ela, mas manteve uma distância respeitosa. Qual das duas partes você quer que eu escute? Ele perguntou gentilmente. Eu não sei, Andreia confessou, soluçando. Eu não sei, Bernardo, porque se você ficar e esse contrato for para outra pessoa, você vai se arrepender. E se você for, eu vou me arrepender de ter te dado mais uma chance. Nesse momento, Cristiane entrou na cozinha carregando produtos de limpeza, mas parou abruptamente ao ver a cena. Ela começou a recuar discretamente, mas Andreia a chamou. Cristiane, não vá. Por favor. A faxineira hesitou, claramente desconfortável. Senhora Andreia, esse é um momento privado. Eu não deveria... Você deveria, Andreia disse, enxugando as lágrimas. Porque foi você quem nos deu essa chance. E agora eu preciso de uma perspectiva de alguém que não está tão emocionalmente envolvido quanto nós dois. Cristiane olhou para Bernardo, que assentiu encorajadoramente. Ela respirou fundo e entrou na cozinha, colocando os produtos sobre a bancada. O que vocês querem saber? Ela perguntou suavemente. O que você faria no meu lugar? Bernardo perguntou. Se você tivesse que escolher entre um negócio importante e seu casamento? Cristiane sorriu tristemente. Senhor Bernardo, eu já fiz essa escolha. Várias vezes. E sempre escolhi errado. Ela puxou uma cadeira e sentou-se à mesa, e tanto Bernardo quanto Andreia fizeram o mesmo. Quando meu casamento estava desmoronando, Cristiane começou. Eu tinha 1000 desculpas. O trabalho era importante. As contas precisavam ser pagas. Eu estava construindo um futuro melhor. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de quê? Andreia perguntou. Medo de ser vulnerável, Cristiane respondeu. Medo de admitir que precisava do meu marido. Medo de colocar o relacionamento em primeiro lugar e descobrir que não seria o suficiente. É mais fácil se esconder atrás do trabalho, dos compromissos, das obrigações. Porque relacionamentos são imprevisíveis. Negócios você pode controlar. Bernardo sentiu cada palavra como uma flecha certeira. Mas não é sobre o que eu faria, Cristiane continuou, olhando para Bernardo. É sobre que tipo de homem o senhor quer ser. E mais importante ainda, é sobre se a senhora Andreia consegue continuar neste casamento independente da escolha que ele fizer. Andreia piscou confusa. O que você quer dizer? Cristiane olhou para ela com gentileza. Senhora Andreia, se o senhor Bernardo for nessa viagem, a senhora vai realmente desistir do casamento? Ou isso é só o medo falando? Andreia ficou em silêncio,
refletindo profundamente sobre a pergunta. Eu não sei, ela finalmente admitiu. Eu quero acreditar que mudou, mas tenho tanto medo de me decepcionar novamente. Então talvez a pergunta não seja se ele deve ir ou ficar, Cristiane disse suavemente. Talvez a pergunta seja: a senhora está disposta a perdoar mesmo quando ele ainda está aprendendo? Porque reconstruir não significa ser perfeito. Significa continuar tentando mesmo quando erra. Bernardo olhou para Andréia com lágrimas nos olhos. Eu quero ficar, ele disse. Cada fibra do meu ser está me dizendo para ficar. Mas eu também entendo se você precisar que eu vá, para provar que consigo equilibrar as duas coisas. Seja qual for sua decisão, eu vou respeitar. Andréia respirou fundo e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia uma clareza ali que não existia antes. Eu quero que você vá, ela disse. E Bernardo sentiu seu coração afundar. Mas então ela continuou. Mas eu quero que você volte em 48 horas. Não 49. Não assim que o negócio terminar. Exatamente 48 horas. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. E quando você voltar, nós vamos ter um jantar. Só nós dois. Sem celulares, sem laptops, sem interrupções. E você vai me contar sobre a viagem, e eu vou te contar sobre os meus dias aqui. E vamos lembrar como é ser um casal de verdade. Bernardo sentiu lágrimas de alívio rolarem pelo seu rosto. 48 horas, ele repetiu. Eu prometo. E Bernardo, Andréia acrescentou, sua voz ficando mais séria. Se você quebrar essa promessa, se você arranjar uma desculpa para ficar mais tempo, se você colocar mais uma reunião acima do nosso jantar, então eu vou assinar os papéis de divórcio, sem segunda chance, sem discussão. Bernardo assentiu, entendendo a gravidade do momento. Eu não vou te decepcionar, ele disse. Não dessa vez, nunca mais. Ele pegou o celular e ligou para Marcos. Eu vou, ele disse quando o sócio atendeu. Mas em uma condição. Eu volto em 48 horas. Não importa se o contrato está fechado ou não. Em 48 horas, eu estou de volta no Brasil. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mas Bernardo, você está louco? Se eles quiserem estender as negociações, então eles vão ter que negociar rápido. Bernardo interrompeu. Ou você assume, ou perdemos o negócio. Mas eu volto em 48 horas. Não é negociável. Ele desligou e olhou para Andréia. Pronto, eu vou. Mas eu volto. Para você. Para nós. Andréia o abraçou, e pela primeira vez em semanas, o abraço pareceu genuíno. Não me decepcione, Bernardo. Ela sussurrou em seu ouvido. Por favor, não me decepcione. Não vou, ele prometeu. Porque você é a melhor negociação que já fiz na vida. E dessa vez, eu não vou perder. Cristiane observava a cena com um sorriso emocionado, limpando discretamente as próprias lágrimas. Ela sussurrou para si mesma. Agora é a hora da verdade. O aeroporto estava lotado quando Bernardo embarcou no voo para Singapura. Eram 23 horas de viagem, e ele tinha exatamente 48 horas, desde o momento em que se despediu de Andréia até o momento em que precisava estar de volta. Não havia margem para erro. No portão de embarque, ele ligou para Andréia uma última vez. Eu vou voltar, ele disse. 48 horas, eu prometo. Eu vou estar esperando, ela respondeu. E havia algo em sua voz que Bernardo não conseguia decifrar. Medo? Esperança? Descrença? Andréia, você acredita em mim? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Eu quero acreditar, Bernardo, ela finalmente disse. Eu realmente quero. E desligou. Enquanto isso, na casa dos Almeida, Cristiane estava terminando a limpeza da sala quando ouviu um soluço abafado vindo da cozinha. Ela caminhou até lá e encontrou Andréia sentada à mesa, com a cabeça entre as mãos. Senhora Andréia? Cristiane se aproximou com cuidado. A senhora está bem? Andréia levantou o rosto, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu cometi um erro, Cristiane, ela disse, a voz quebrando. Eu dei um ultimato que talvez ele não consiga cumprir. E se o voo atrasar? E se houver uma tempestade? E se algo fora do controle dele acontecer e eu acabar destruindo o casamento por causa de uma regra estúpida que eu mesma criei? Cristiane puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela.
A senhora está com medo, ela disse gentilmente. Não de que ele não volte, mas de que ele volte e ainda assim não seja suficiente. Andrea a olhou com surpresa. Como você sabe? Porque é exatamente assim que eu me sentia, Cristiane respondeu. Quando meu casamento estava desmoronando, eu criava testes impossíveis. Não porque queria que meu marido falhasse, mas porque se ele falhasse, eu teria uma desculpa para desistir sem culpa. Andrea limpou as lágrimas. Eu não quero que ele falhe, ela sussurrou. Eu só preciso saber que ele mudou de verdade, que desta vez é diferente. Cristiane segurou a mão dela. Então dê a ele a chance de provar. E se algo acontecer, se algo além do controle dele impedir o retorno no prazo, julgue a intenção, não apenas o resultado. Em Singapura, 24 horas haviam se passado. Bernardo estava na sala de reuniões mais luxuosa que já havia visto, sentado à frente de executivos asiáticos que controlavam um dos maiores conglomerados de hotelaria do mundo. Sr. Almeida, o CEO, um homem chamado Sr. Wong, disse em inglês impecável: ficamos impressionados com sua proposta. Mas precisamos discutir os detalhes com calma. Propomos estender as negociações por mais 3 dias. O coração de Bernardo disparou. Sr. Wong, com todo respeito, eu tenho um compromisso inadiável no Brasil. Preciso retornar em 24 horas. O executivo asiático franziu a testa. Sr. Almeida, este é um contrato de 17 milhões. O senhor está me dizendo que tem algo mais importante do que este negócio? Bernardo respirou fundo. O velho Bernardo teria inventado uma desculpa profissional. Teria mentido sobre outro compromisso de negócios. Mas não agora. Sim, ele disse simplesmente. Meu casamento. Houve um silêncio pesado na sala. Marcos, que havia viajado com ele, arregalou os olhos em choque. Os executivos asiáticos trocaram olhares entre si. Seu casamento? Sr. Wong repetiu, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Meu casamento está em crise, Bernardo explicou, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. E eu prometi à minha esposa que estaria de volta em 48 horas. Não em 49. Não em 3 dias. Exatamente 48 horas. Marcos enterrou o rosto nas mãos. Era o fim. Eles haviam perdido o negócio. Mas então, algo inesperado aconteceu. Sr. Wong começou a rir. Não uma risada de deboche, mas uma risada genuína, calorosa. Sr. Almeida, ele disse, ainda rindo, o senhor acabou de fazer algo que muito poucos empresários fazem. Ser honesto sobre suas prioridades. Ele se levantou e estendeu a mão. Minha esposa sempre me disse que eu trabalho demais, que negligencio minha família em nome dos negócios. E ela está certa. Ele apertou a mão de Bernardo com firmeza. Um homem que valoriza sua família desta forma é um homem de palavra. É exatamente o tipo de parceiro que queremos. Bernardo piscou, sem acreditar no que estava ouvindo. O senhor está dizendo... Estou dizendo que vamos fechar o negócio agora, nas próximas 2 horas. Sr. Wong sorriu. Para que o senhor possa pegar seu voo e voltar para sua esposa a tempo. Faltavam 6 horas para o prazo de 48 horas terminar quando Bernardo embarcou no voo de volta. Ele havia conseguido. Fechara o contrato, garantira o negócio e ainda voltaria a tempo. Mas então, quando o avião já estava na pista pronto para decolar, o piloto anunciou. Senhores passageiros, informamos que devido a um problema técnico, precisaremos retornar ao portão para manutenção. O voo terá um atraso de aproximadamente 4 horas. O sangue de Bernardo congelou nas veias. 4 horas. Isso significaria que ele chegaria ao Brasil 2 horas depois do prazo. Ele imediatamente pegou o celular e ligou para Andrea, mas a chamada caiu. Tentou novamente. Nada. O sinal do aeroporto estava ruim. Desespero começou a tomar conta dele. Ele olhou pela janela e viu um funcionário da companhia aérea no portão. Sem pensar 2 vezes, apertou o botão de chamar a comissária de bordo. Por favor, ele disse quando ela chegou. Eu preciso desembarcar. É uma emergência. Senhor, o avião já iniciou os procedimentos. Não é possível desembarcar agora. Por favor, Bernardo repetiu, e havia lágrimas em seus olhos. Eu prometi à minha esposa que estaria de volta em um horário específico. Se eu não conseguir, vou perder meu casamento. A comissária olhou para ele com compaixão.
mas balançou a cabeça. Sinto muito, senhor. Realmente não posso fazer nada. Bernardo sentiu o desespero total. Ele havia feito tudo certo. Escolhera a família acima do dinheiro. Fechara o negócio a tempo. Mas agora, um problema técnico fora do seu controle ia destruir tudo. Ele conseguiu finalmente enviar uma mensagem de texto para Andrea. Voo atrasado. Problema técnico. 4 horas de atraso. Por favor, acredite em mim. Eu tentei. Eu realmente tentei. Em casa, Andrea olhava para o celular com as mãos tremendo. Ela leu a mensagem 3 vezes. Cristiane estava ao seu lado, tendo ficado além do horário quando percebeu o estado emocional da patroa. Ele está atrasado. Andrea sussurrou. 4 horas. Ele vai chegar depois do prazo. Mas não por culpa dele. Cristiane apontou gentilmente. Senhora Andrea, problema técnico no avião não é algo que ele possa controlar. Eu sei, Andrea disse, lágrimas rolando pelo seu rosto. Mas o que isso importa? Eu dei um ultimato. 48 horas. E agora ele vai quebrar esse prazo. Como eu posso simplesmente ignorar isso? Cristiane segurou os ombros dela com firmeza. Julgue a intenção, não o resultado. Ele embarcou a tempo? Ele fechou o negócio rapidamente? Ele fez tudo o que estava ao alcance dele? Sim, Andrea admitiu. Então o que importa não é se ele chega 2 horas atrasado por causa de um problema técnico, Cristiane disse com firmeza. O que importa é que ele escolheu voltar, que ele priorizou a senhora, que ele cumpriu sua parte. Andrea olhou para Cristiane, processando aquelas palavras. Mas e se eu ceder agora e isso se tornar um padrão? E se ele usar essa desculpa como justificativa para outros atrasos? A senhora confia nele? Cristiane perguntou diretamente. Andrea ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei. Ela finalmente confessou. Eu quero confiar, mas tenho tanto medo. O medo é natural, Cristiane disse suavemente. Mas não deixe o medo destruir algo que ainda pode ser salvo. Vá ao aeroporto, esteja lá quando ele chegar, e deixe ele ver que a senhora acredita nele, mesmo quando as coisas fogem do controle. 6 horas depois, Bernardo desembarcou no aeroporto do Brasil com os olhos vermelhos de cansaço e ansiedade. Ele estava 2 horas atrasado. Havia quebrado o prazo. Ele pegou o celular para ligar para Andrea, mas quando olhou para cima, congelou. Lá estava ela. Andrea estava parada na área de desembarque internacional, segurando um cartaz simples que dizia: Bem-vindo ao resto da nossa vida. Bernardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele caminhou até ela sem conseguir falar, lágrimas rolando livremente pelo seu rosto. Você veio. Ele finalmente conseguiu dizer. Eu vim, Andrea respondeu também chorando. Porque eu percebi algo. Você não quebrou sua promessa. Você fez tudo o que podia. E isso é suficiente. Bernardo a abraçou com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio. Eu sinto muito. Ele sussurrou em seu ouvido. Eu fiz tudo o que pude. Eu fechei o negócio em 2 horas. Recusei estender as negociações. Embarquei no horário. Eu sei. Andrea o interrompeu, afastando-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Cristiane me ajudou a entender que o que importa não é o resultado quando algo foge do seu controle. O que importa é a intenção. E sua intenção era clara. Voltar para mim. Bernardo segurou o rosto dela entre as mãos. Sempre voltar para você, ele disse. Sempre. Eles se beijaram ali mesmo, no meio do aeroporto lotado. 2 pessoas que haviam estado à beira do abismo e tinham escolhido lutar. Quando se separaram, Andrea sorriu por entre as lágrimas. Agora vamos para casa, ela disse. Juntos, como sempre deveria ter sido. E de mãos dadas, eles caminharam em direção à saída, prontos para começar um novo capítulo de suas vidas. Um capítulo escrito não com promessas vazias, mas com ações reais. 3 meses haviam passado desde o reencontro no aeroporto. Bernardo estava na sala de estar da mansão, mas algo era diferente. Ele não estava com o laptop aberto, nem com o celular grudado na mão. Estava simplesmente sentado ao lado de Andrea, assistindo um filme antigo que eles costumavam amar. Você lembra da última vez que fizemos isso? Andrea perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Sinceramente? Bernardo admitiu. Não. Faz tanto tempo que eu nem consigo lembrar.
Exatamente, ela disse, mas não havia amargura em sua voz. Apenas uma constatação. Mas estamos fazendo agora, e isso é o que importa. Naquele momento, Cristiane entrou na sala carregando uma bandeja com café e biscoitos. Mas desta vez, havia algo diferente. Ela não usava mais o uniforme de faxineira. Cristiane, Andréia chamou. Sente-se com a gente, por favor. A mulher hesitou, como sempre fazia quando era convidada a quebrar as barreiras profissionais. Mas Bernardo gesticulou para a poltrona ao lado. Por favor, ele insistiu. Tem algo que precisamos falar com você. Cristiane sentou-se, claramente nervosa. Aconteceu algo errado? Não, Bernardo disse, trocando um olhar com Andréia. Aconteceu algo muito certo, e precisamos agradecer você por isso. Ele se levantou e pegou um envelope sobre a mesa. Cristiane, você não é mais nossa faxineira. O rosto dela empalideceu. Senhor Bernardo, eu fiz algo de errado? Por favor, eu preciso deste emprego. Minha filha... Deixe eu terminar, Bernardo disse gentilmente, entregando o envelope a ela. Você não é mais nossa faxineira porque agora você é a coordenadora de relacionamento familiar da minha empresa. Cristiane olhou para ele sem entender. O quê? Andréia se levantou e pegou a mão dela. Você salvou o nosso casamento, Cristiane. E no processo, me fez perceber algo. Quantas outras famílias por aí estão se destruindo porque os maridos e esposas estão tão ocupados construindo impérios que esquecem de construir lares? Criamos um programa na empresa. Bernardo explicou. Terapia familiar subsidiada para todos os funcionários. Workshops sobre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Horários flexíveis para quem tem filhos. E você vai coordenar tudo isso. Cristiane abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro estava um contrato de trabalho com um salário 3 vezes maior do que ela ganhava. Eu não sei o que dizer. Ela sussurrou, lágrimas rolando pelo seu rosto. Diga que aceita. Andréia sorriu. Porque você merece. E porque outras famílias merecem ter alguém como você olhando por elas. Cristiane abraçou Andréia, depois Bernardo, soluçando de emoção. Obrigada. Ela repetia entre lágrimas. Obrigada. Mais tarde naquela noite, depois que Cristiane foi embora ainda em estado de choque feliz, Bernardo e Andréia estavam na varanda dos fundos, observando as estrelas. Sabe o que é engraçado? Andréia disse. Quando rasguei aqueles papéis, eu não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. E agora? Bernardo perguntou. Agora eu sei que estava. Ela respondeu, virando-se para olhá-lo. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você me provou que mudança real é possível quando a pessoa realmente quer. Bernardo pegou a mão dela. Eu ainda erro, você sabe. Ele admitiu. Semana passada, eu quase aceitei uma reunião no horário do nosso jantar. Mas você não aceitou, Andréia disse. E é isso que importa. Você está tentando. Todos os dias você está tentando. E você? Bernardo perguntou. Você voltou a ser você mesma? Andréia sorriu. Um sorriso genuíno e radiante. Eu me inscrevi na faculdade. Ela revelou. Vou terminar o curso de arquitetura que abandonei quando nos casamos. Bernardo sentiu orgulho inchar em seu peito. Ah, isso é incrível. E sabe o que é mais incrível? Andréia continuou. Você não só apoiou minha decisão, você reorganizou sua agenda para estar em casa nas noites em que eu tiver aula. Porque o velho Bernardo teria dito que ótimo, mas não teria feito nada para me ajudar. Ela se aproximou dele. Você não só mudou suas palavras, você mudou suas ações, e isso faz toda a diferença. Na manhã seguinte, Cristiane chegou à mansão pela última vez como faxineira. Ela havia trazido sua filha, Isabela, uma menina de 12 anos com olhos curiosos e sorriso tímido. Isabela, Cristiane disse, estas são as pessoas sobre quem eu te falei, Senhor Bernardo e Senhora Andréia. A menina acenou timidamente. Minha mãe disse que vocês foram muito gentis com ela. Andréia se ajoelhou para ficar na altura da garota. Sua mãe foi muito mais gentil conosco, ela disse. Ela nos ensinou algo que nunca vamos esquecer. O quê? Isabela perguntou. Que as pessoas mais sábias nem sempre são as que têm mais dinheiro ou mais estudo, Andréia respondeu. Às vezes, são as pessoas que observam, que sentem, que se importam, como sua mãe.
Isabela sorriu orgulhosa e abraçou Cristiane. Bernardo observava a cena e, de repente, sentiu uma clareza que nunca havia experimentado antes. Ele olhou ao redor da mansão luxuosa, com todos os seus bens materiais, e percebeu algo fundamental. Nada daquilo tinha valor real sem as pessoas para compartilhar. Naquela tarde, Bernardo fez algo que nunca havia feito antes. Reuniu todos os funcionários da empresa em uma conferência e começou seu discurso de uma forma completamente diferente. Eu passei a maior parte da minha vida acreditando que sucesso era medido em números. Ele começou. Contratos fechados, milhões no banco, prêmios na parede, e quase perdi tudo que realmente importava por causa dessa crença. A sala estava em silêncio absoluto. Há alguns meses, minha esposa estava prestes a me deixar. E ela teria todo o direito, porque eu a negligenciei. Eu escolhi reuniões ao invés de jantares, viagens ao invés de aniversários, e-mails ao invés de conversas. Ele fez uma pausa, mas uma pessoa me salvou. Nossa, ele corrigiu. Minha amiga, Cristiane. Ela me ensinou que ser rico sem ser presente é ser pobre da pior forma possível. Que construir um império sem construir relacionamentos é construir sobre areia. Andréia estava nos fundos do auditório, observando com lágrimas nos olhos. Por isso, a partir de hoje, esta empresa vai operar de forma diferente, Bernardo anunciou. 100 e-mails depois das 6 da tarde. 100 reuniões nos fins de semana. Licença parental estendida. Terapia familiar subsidiada. Porque, se eu quero que vocês construam algo grande aqui, primeiro preciso garantir que vocês não destruam algo precioso em casa. O auditório explodiu em aplausos. Naquela noite, de volta em casa, Bernardo e Andréia estavam novamente na varanda. Mas desta vez, Cristiane também estava lá, agora como amiga, não como funcionária. Você sabe o que eu percebi hoje? Bernardo disse, olhando para as duas mulheres mais importantes de sua vida. Que a verdadeira riqueza não está no que construímos. Está em quem construímos com. Cristiane sorriu. E você sabe o que eu percebi? Ela disse. Que salvar o casamento de vocês também salvou a mim. Me deu propósito novamente. Me mostrou que minhas cicatrizes tinham um significado. Andréia segurou a mão de ambos. E eu percebi, ela acrescentou, que às vezes, estar à beira do abismo é o que nos ensina a valorizar o chão firme sob nossos pés. Os três ficaram ali, em silêncio confortável, enquanto o sol se punha no horizonte. E Bernardo pensou em tudo o que havia acontecido. Como um simples "cala a boca, não diga nada", de uma faxineira mudou o curso de sua vida inteira. Como quase perder tudo o ensinou o verdadeiro valor de cada coisa. Como as rachaduras no vaso não o tornaram mais fraco, mas mais honesto.